Summer air waves through her long soft hair. Faces just stop and stare, catching no light. So I hold you close, no matter where you go. E celebrar 5 anos, caramba, 5 anos de muita saúde, amor, comida gostosa. É isso que a gente veio fazer aqui hoje, sem deixar de agradecer ao meu amor que acreditou em mim. Coloquei ele nessa roubada. Conheço a Lu desde que eu nasci, né? E quando eu nasci, minha mãe virou para ela e falou assim: vou dar para você de presente sua melhor amiga. E é assim, desde então. Né? Cresci junto com a Lu, vi a história dela de camarote, né? E eu fui bailarina a vida inteira. E Lu sempre naquela peleja, né? Gordinha, desde criança. E naquela luta, eu só lembro da minha irmã naquela luta para emagrecer. Aí emagrecia, engordava tudo de novo. Emagrecia, engordava tudo de novo. E toda vez que vinha uma nova tentativa, a gente já pensava assim, né? Mas vamos deixá-la feliz, daqui a pouco vai desistir, vai voltar o peso e vai desanimar. E da última vez que ela fez e teve sucesso. E desse sucesso ela trouxe a metodologia junto com o Movimento Change. E na pandemia, viemos morar todos nessa casa. Eu, minha filha, Luciana, Alexandre, Duda, minha mãe e meu pai. E moramos aqui na pandemia. E foi na pandemia que nasceu o Movimento Change. Por que não ajudar outras pessoas se funcionou comigo? Hoje a gente está fazendo uma celebração muito bacana dos nossos 5 anos e a gente fala de um projeto maravilhoso que é o projeto de vida. E nós estamos passando hoje, é interessante isso, porque a gente teve a pandemia, a gente acreditava que a gente ia dar um salto como ser humano, entendendo como é que é importante a gente estar junto, a gente estar em comunidade, a gente tem propósitos maiores e a gente está vivendo a maior crise de saúde mental do ser humano. E tem 5 anos que a gente iniciou esse projeto e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, porque ele é o maior projeto de inclusão para a saúde mental que eu conheço. Esse dia é como se eu tivesse vivendo um sonho acordada, porque quando a gente passa por um processo onde a gente precisa se perder, se encontra, entende que isso pode levar outras pessoas a viverem a mesma sensação que eu sinto de vida, é maravilhoso, faz muito sentido, né, celebrar com força, porque tanta vida transformada, tantas pessoas que um dia, no fundo do poço, quando achava que não tinha mais jeito, se dão mais uma chance e fazem acontecer, é muito gratificante, porque um dia eu recebi a mão de uma pessoa e eu agarrei essa mão. Eu acho que eu tenho um compromisso com Deus de fazer a mesma coisa. Quanto mais a gente puder reforçar essa corrente do bem, mais sentido tem esse movimento da mudança. Essa casa tem história, né? As festas do Movimento Change sempre aconteceram aqui e por isso que a gente mantém aqui, por mais que tenham mais e mais pessoas, né? No início 50, hoje já tem 5 vezes o número e é mostrar que a vida é feita assim de diversão, de comer, de beber, de rir, encontrar os amigos, mas tudo com equilíbrio. Né? Nada impede das pessoas estarem aqui divertindo e comendo, sabendo que na manhã ela vai saber o que é melhor para ela e vai voltar ao normal do movimento Change, a ser feliz, sempre ser feliz, né? Não é só quando tem a festa, não é só quando tem a comida. A gente aprende a sempre ser feliz. Pessoas de todas as idades, de todas as realidades, se encontrando, se conhecendo, trocando experiência, entendendo o ser humano como um ser integral, né? Não é simplesmente fechar a boca e fazer exercício, então a gente é muito mais do que isso, né? Permitindo e aprendendo a lidar com as nossas emoções, porque nós não aprendemos, é aquela história de engolir o choro, olhar para a gente é uma coisa que você está perdendo tempo, que a gente aprendeu com isso, não, começa a fazer, cuida do outro e tal. E a gente começou nesse projeto, a gente
tenha certeza que olhar para a gente em qualquer cenário da vida que a gente tiver, qualquer dificuldade que a gente tiver, vai ficar mais fácil a gente sair, porque os problemas vão continuar existindo, os altos e baixos vão continuar existindo, mas cuidando da gente fica mais fácil. O lema divertir, comer e beber, eu acho que tem que fazer parte da vida de todo mundo. A gente pode sim divertir, mas com consciência, saudável dentro de um propósito, né? Qual que é o meu propósito da minha vida? Então tá, eu quero emagrecer, eu quero ter uma boa qualidade de vida, eu quero ter longevidade, né? Eu quero viver bem hoje, envelhecer bem hoje. Então sim, eu preciso ter um controle, eu preciso ter um cuidado com a minha alimentação. Mas nem por isso eu vou deixar de viver. Né? O viver é junto com isso. E a gente fala muito sobre o quanto que é importante a gente aproveitar a jornada. Né? A gente precisa entender que a caminhada é muito feliz. Eu não posso querer ser feliz só lá no final. Eu sou feliz durante e também no final, até porque o final nunca tem, né? A gente quer sempre melhorar, a gente quer sempre crescer e graças a Deus é assim. Subindo, subindo, ai bonitinho! Eu cheguei no baby, twist and shine, twist and shine. Come on, come on, come on, come on, baby, come on, get on. You know twist it again, you know twist so. As pessoas assustam, né, quando me encontram em sorveteria, em restaurante mineiro. Acho que não pode ser assim, né? A gente foi criada e catequizada a 8 ou 80. Ou você está de dieta ou você está feliz. E eu faço questão de escancarar para todo mundo que tem jeito de fazer os dois, né? Ser magra, saudável, estar de bem com você e ter prazer. Porque não existe transformação sem emoção, sem prazer de viver. Não existe, ninguém consegue sustentar uma vida sem graça, né? Uma vida engessada. Aí muita gente se assusta, mas você não sai comendo tudo, as pessoas acham que o prazer é o exagero. E o prazer é a liberdade de poder escolher. Então, para a pessoa chegar nessa consciência, demanda muito apoio, muito treino, né? Porque a gente tem isso mesmo, do excesso, da felicidade ser o excesso. Felicidade você está vivendo isso com a comida fazendo parte, não a comida sendo o papel principal. Então, é escancarar para o mundo mesmo, que todo mundo pode e merece isso, que só assim, não é que é uma maneira, é a solução, sabe? A pessoa tem que entender isso, aprender a relacionar com as nossas emoções e com a comida, transforma, salva vidas. Então, assim, o cardápio, o menu, né, aqui do evento de hoje é um evento longo, né? Então a gente começa às 10 horas da manhã, ele vai até 5, 6, 7 horas da noite. A gente tem um momento, né, onde a gente tem uma palestra e tal. E a gente tem algumas entradas. A ideia aqui foi trazer uma pegada da comida mineira, né? Então é aquela coisa também que não é proibido, porque muitas pessoas falam assim, a comida mineira é uma delícia, mas ela engorda. Não é exatamente a comida que engorda, né? Mas talvez a quantidade, a forma como a pessoa se relaciona com essa comida. E aqui a gente pensou para ser uma forma bem de liberdade, de autonomia para as pessoas poderem escolher. Então, tem algumas alternativas alimentares que tem muito a ver com o que a gente prega no movimento Change mesmo, que é diminuir o pico de glicose, então alimentos que tenham um teor de proteína maior, com mais fibra, que sejam saborosos, mas que sejam dentro ali daquela pegadinha da entradinha, do aperitivo, né? Até do beliscar, mas um beliscar com consciência e de uma forma mais saudável. Então a gente tem o nosso pão de aveia, né? A gente tem um hummus gostoso para passar, a gente tem o nosso pão de queijo mineiro, que não poderia faltar, um pão de queijo com pernil, que é uma delícia. E dentro do menu principal, a gente sempre tenta colocar aí opções. A gente trabalha com uma tabela de carboidrato, que é uma tabela exclusiva do Movimento Change, onde as pessoas já sabem quais que são os carboidratos restritos, quais que não são. Então eu dou a opção dentro do almoço, por exemplo, de acompanhar o filé, que vai ter um filé com molho de jabuticaba, ou um frango com quiabo, ela pode acompanhar com um carbo restrito, caso ela queira, esteja dentro de um planejamento dela, que é o arroz,
ou ela pode acompanhar com outro tipo de acompanhamento que não é o carbo restrito, que a gente costuma falar assim, não vou gastar meu carbo restrito agora, que é uma quinoa com brócolis e tal. Então você tem todo um encaixe alimentar delicioso, de uma comida muito saborosa, bonita de se ver e gostosa de comer. E aí a gente tem os doces também. Eu ganhei 12 quilos ao longo de 12 anos. A gente vai engordando aos poucos e nem se dá conta, né? E eu nunca tinha feito dieta porque eu sempre tive pavor de cardápios. Então eu olhava um cardápio e falava, não sou capaz, não quero seguir isso, tinha uma resistência muito grande. E aí uma amiga que já tinha feito dietas e emagrecia, voltava a engordar, de repente eu vi ela emagrecendo, comendo muito bem, falei, é isso aí que eu quero. Então essa amiga é a Carol Alves, ela é filha da Rosana, foi através dela que eu cheguei ao movimento. E o que tem de diferente? É um emagrecimento responsável, verdadeiro e sustentável. Então eu mantenho essa perda de peso há 4 anos. Né? Você aprende a comer, você aprende a fazer escolhas e para mim o diferencial eu acho que foi essa liberdade de você poder escolher o que você vai comer. O movimento Change para mim, eu entendi como comer, como lidar com a comida e para mim os 3 pilares são muito fortes no movimento, que é você saber comer, se alimentar com prazer, saber o que comer. Isso para mim é a diferença e a liberdade do cardápio. É o primeiro ponto que eu acho que me fez chegar até aqui. O segundo ponto é lidar com as emoções. Eu aprendi a conviver com as minhas emoções, que é o segundo pilar que eu tenho do Movimento Change, que é a psicologia positiva. E o terceiro pilar que é entender que a gente tem que se movimentar sempre, se criar sempre, se conectar sempre. E o movimento faz a gente sempre querer ser melhor. A grande diferencial do Change para os outros é que o foco do Change, para mim, é o equilíbrio. O equilíbrio, a palavra bonita que eles usam é holístico, né? Mas é o equilíbrio do seu tratamento inteiro. O seu emocional, né? O seu espiritual, e óbvio o seu físico. Embora no começo você comece o Change com um objetivo, acho que todo mundo começa com de perder peso fisicamente, porque como diz um amigo meu, ninguém gosta de ser feio. Então você vai para você ficar, lógico, perder peso, ficar melhor, se sentir bem, mas ele vai muito além disso. Você começa a fazer as fases do Change, começa a fazer o Inspire, tratar do seu emocional, tratar do seu espiritual, uns lados que às vezes você deixou ou às vezes você nunca teve. E isso traz um equilíbrio para você que reflete na forma como você se alimenta. Então, para mim, o que sustenta o Change é que ele não é uma dieta. E muita gente pensa, também não tem a ver com exercício físico. Você não precisa ter academia para emagrecer, você não precisa fazer exercício físico para emagrecer. Mas é o equilíbrio que você busca. Quando você olha para um alimento, aquele alimento é muito mais do que comida. Ele é um alimento que reflete a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua relação, qualquer que seja a sua relação espiritual com qualquer ser que você esteja. Aquilo integra de uma forma que você começa a se equilibrar melhor nas suas emoções, a se buscar outras coisas. Então, em vez de você buscar, por exemplo, a bebida alcoólica para te satisfazer, você pode fazer um momento de meditação, um momento espiritual que também te satisfaz e você não envolve algo que te prejudica. Então, esse equilíbrio que o Change traz é o que para mim é o diferente. E quando você alcança esse equilíbrio se mantém. A minha luta na balança é desde os 12 anos de idade. E aí eu nunca tive o problema de comer compulsivamente, de comer demais. Eu vim por causa de um vício que eu descobri ao longo do tempo, que o alcoolismo, que era onde eu identifiquei o meu maior sabotador. Então, para mim, o MC, ele é o meu resgate. E enquanto seu filho, eu gostaria de dizer não só para você, mas também para as pessoas presentes que foi muito gratificante ver essa mudança que você engendrou. Essa vontade de ser diferente e de romper com os ciclos que te aprisionavam. Foi muito importante ver você se aperfeiçoando com o tempo, adquirindo um certo autocontrole e mudando hábitos como, por exemplo, de beber e de fumar. E agora você está numa vida fitness, uma vida saudável, o peso que você sempre quis atingir.
E eu fico muito contente com isso, porque eu sei tudo que você passou durante essa sua trajetória. Não a sua trajetória por completo, né? O que eu acompanhei durante esses 22 anos enquanto seu filho. O MC me salvou 2 vezes. Me salvou da gordura e me salvou porque quando eu me reaproximei de mim, do meu autocuidado, do meu olhar, né? Mais para mim mesma, eu tive essa vontade de mexer com a parte estética, que sempre foi uma coisa... tô nem aí se estava diferente ou não, mas começou a me incomodar, né? Queria colocar um biquíni, queria me sentir feliz. Se eu não tivesse visto, não estaria aqui agora. Porque esse marcador são 6 meses, ele pega pesado assim, sabe? Bem puxado. E o que eu acho mais engraçado é que eu vinha nesses meses todos, eu não estava isolada nem indo ao médico, não. Eu vinha de 4 meses indo aos médicos. Mas como era na sutura, todo mundo falava assim, vão repetir? É a gordurinha, é o chip. Então ninguém ligou para isso. Mas quando eu fui na mastologista, e ela falou assim, a gente tem que avaliar muito bem essa mamografia e vamos fazer uma punção aí. Porque eu não tô achando legal essa gordura. Tô achando essa gordura, pra que ficar com esse trem aí? Assim a gente já vê se tá tudo bem e tal. E foi isso. Estava lá, então eu tive que fazer um tratamento de químio. Foram poucas, foram 4 sessões só. No meio delas eu fiz a mastectomia e fiz a reconstrução. Agora tem 1 ano que eu fiz a última reconstrução. E então para mim assim, o MC é tudo que eu tenho, tudo que eu sei de gratidão, eu devo ao MC. Porque eu tive um câncer de rim, depois de 1 ano eu tive um câncer de mama e eu fiquei 7 meses fazendo quimioterapia. E numa dessas 2h30 que eu ficava lá na quimioterapia, eu estava acompanhando a Lu. E eu ficava vendo a Lu, a Júnia nas lives. E quando eu estava quase terminando, eu não podia mais nem me ver no espelho. Eu estava careca, eu estava gorda, eu estava muito inchada. Só que eu pensei, gente, eu não vou poder deitar na minha cama e ficar lá sentindo a minha dor lá. Eu vou ter que achar uma solução para a minha dor. E a luz foi a Júnia, a Luciana, o Alexandre. Então eu agarrei na mão deles e vim embora. E aí fazem 8 meses e eu já emagreci 19 quilos. Para mim, o Movimento Change é autoamor, é um resgate, é autoconhecimento, é um processo que exige da gente autorresponsabilidade, mas que dá em troca para a gente, né, esse lugar de retorno. É a sensação de você voltar para você. Meu nome é Rosana Alves, eu tenho hoje 67, faço 68 agora em outubro, e eu entrei para o movimento tem 4 anos, eu sou da turma 15, então tenho 4 anos de MC, né? E transformou totalmente a minha vida, né? Não só meus 22 quilos perdidos, como 10 medicamentos que eu tomava prescritos, que hoje eu tomava 13 e hoje eu só tomo 3. 10 medicamentos foram retirados pelo médico e a minha vida deu uma guinada em todas as áreas, em todos os sentidos. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Into all those places on the wall. Gente, mas você vai me fazer chorar assim de cara? Ai, depois organiza a bagaça aí, Dani.
Ô, Alexandre, hoje você não pode cortar o nosso microfone. O microfone é nosso! Acabou, acabou. Agora a gente faz a O microfone é nosso! Uhul!